Bom, pessoal, vamos aqui a mais um fechamento de mercado, mercado americano e o ouro, né? Vamos fazer o fechamento do mercado de hoje. E hoje, vamos começar aqui pelo Nasdaq, onde, se você ver a abertura que eu faço Morning Call todo dia, eu fiz um Morning Call falando da possibilidade, deixa eu só pegar aqui a ferramenta, falando da possibilidade do preço fazer um pullbackzinho aqui, né? Pré-rompimento. Ou, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro aqui a visão. Pronto. Eu falei também da possibilidade do preço fazer logo na abertura, que era nessa região, do preço fazer um pullback justamente nesse topinho aqui. Deixa eu marcar ele aqui, um pullbackzinho nesse topinho, né? O preço fez um pullback, ele rompeu o topo, não conseguiu encostar perfeitamente nesse topo, porém as médias seguraram o preço, dando um gatilho, né? Um gatilho de entrada. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro ainda, dando um gatilho de entrada nesse candle aqui, ó. Pronto, nesse candle de martelo investido aqui. Porém, o stop teria que estar bem atrás do candle, e esse outro candle do G teria estirado quem tivesse entrado nessa operação aqui. Porque esse gapzinho que deixou isso tudo desse movimento de alta foi simplesmente a notícia, né? Então você consegue ver que o preço ele subiu com bastante força, voltou, deixou defesa nas médias, né? Além de deixar essa defesa nas médias aí, o preço deixou depois logo um ponto contínuo, só que o preço muito esticado, e aqui também estava dando a divergência. Eu não vou colocar o RSI aqui, mas esses topos aqui, o RSI estava caindo, então não tem nada que ser feito nessa região aqui, só mesmo seria ideal aguardar o rompimento desse fundo, como ele fez aqui, aguardar e deixar um movimento de queda, fazendo um pullback nessa região. E não, o preço também não fez isso. O que ele preferiu fazer? O preço, olha só, segurou aqui na região de 50% de FIBO. O preço veio aqui, pronto, segurou na região de 50% de FIBO, fazendo 1, 2, 3 de compra. Pronto, isso aqui foi um gatilho técnico de entrada. O gatilho estava bonito? Não. Estava claro? Não, porque o candle deixou bastante defesa. Vamos dar um zoom aqui para ver como é que foi a defesa desse candle aqui. Olha só, esse candle aqui tinha bastante defesa. Então, um candle deveria ter fechado como esse aqui, com muita força. Então, eu não consideraria esse 1, 2, 3. Então, o mercado Nasdaq hoje não trabalhou legal. Mas, de qualquer forma, mesmo não sendo um padrão bonito, o mercado fez um movimento de alta, parou nesse movimento de alta. Se eu pegar uma retração desse topo com esse fundo aqui, o preço segurou justo aqui na região de 61 também. Essa região aqui é muito forte para segurar o preço. Então, na hora que o preço travou aqui, já iniciou um movimento corretivo, acionando um pivô de baixa, né? Esse pivôzinho de baixa, vamos dar um zoom aqui, pronto. Esse pivôzinho de baixa aqui, ó, deu um gatilho de entrada, fez esse movimento de queda, a correção, e deu um gatilho de entrada nesse candle aqui, ó. Pronto, para ficar mais claro, que fez um PC, onde os preços rompem a média, retornam novamente e deixou esse PC aqui. E se você for prestar atenção, esse PC também pode ser configurado de certa forma 1, 2, 3 de venda, né? Então acionou um padrão de venda aí. Eu não entrei porque o mercado estava bem errado e eu preferi ficar de fora. Então, se você pegar esse topo com esse fundo aqui, o preço pagou o primeiro alvo de FIBO, segundo alvo de FIBO. Ele chegou a pagar aqui seu segundo alvo. Logo após isso, ele fez um movimento de alta,
né, esse movimento de alta aqui, em nenhum momento ele deixou oportunidade para a gente conseguir entrar nele, nem aqui, né, nem nesse retorno à média aqui, que nem chegou a encostar na média de 9, que é uma bem curta. Tá vendo? Em nenhum momento o preço chegou a encostar na média. Onde ele chegou a encostar foi aqui, nesse 1, 2, 3 de compra, porém já era final de dia. Então o preço literalmente subiu em linha reta, deixando a gente de fora da operação. Então esse foi o Nasdaq, não foi bacana hoje. Eu não fiz nenhuma operação no Nasdaq hoje. Dow Jones. Dow Jones já foi melhor. Também não fiz nenhuma operação aqui não. Abertura do mercado lateral, como sempre, né? Mercado lateral. Aqui também teve esse baita movimento de alta. Esse baita movimento de alta aqui, devido a uma notícia que teve às 9h30. Então a abertura do mercado foi mais ou menos nessa região. O mercado já devolveu todo o movimento de alta e logo após devolver todo o movimento de alta, ele voltou fazendo movimentos de pivô. Nesse movimento de pivô, deixa eu pegar aqui a FIBO, nesse fundo que eu estou aqui, o preço simplesmente segurou na região aqui de 50%. Você consegue ver aqui a região de FIBO, 50%. O preço segurou aqui e iniciou um movimento de queda. Nessa queda, ele chegou nesse fundinho aqui. Deixa eu dar um zoom. Vou tirar essa FIBO aqui. Aqui ele deixou um 2, 3 de compra, né? Um 2, 3 de compra, um pouco bonito, né? Então você poderia pegar uma operação compradora aqui carregando até a média de 9, seria um scalper, um fundo, só que assim ficaria um stop um pouquinho caro, o stop ficaria aqui atrás, né? A entrada no fechamento desse candle, alvo média de 9, segundo alvo média de 20. É um tipo de operação de retorno à média, só que o stop estava um pouquinho caro nessa questão aqui do Dow Jones. Beleza. O preço retornou até as médias, tentou furar as médias maiores, não conseguiu. Nisso, ele acabou deixando aqui com esse candle aqui, ó. Esse candle aqui um PC, né? Confirmando a continuidade do movimento de queda. Então, o que você poderia fazer? Pegar esse topo com esse fundo e jogar aqui para baixo. Olha onde o preço cravou. Primeiro alvo. Cravou aqui, matematicamente. Ou seja, o preço foi trabalhando em topos de fundos descendentes e fez o espelhamento desse topo maior aqui. Beleza? Esse foi o Dow Jones. Na S&P 500 fez um movimento pouco parecido com o Nasdaq ou Dow Jones, né? Foi bem parecido, colateral a maior parte do tempo. Na hora em que o mercado abriu, ele não deixou também gatilho de entrada aqui, ó. Aqui fez uma espécie de 1, 2, 3. Deixa eu mudar a cor, 1, 2, 3 de compra aqui. Porém, teria que entrar no fechamento desse candle. Olha o tamanho dessa barra. Então, muito cara ela. O preço subiu e retornou sem deixar gatilho de entrada nem no movimento de queda. Nada. Só caiu. Beleza. Pensou como é que o cara caiu? Se eu pegar a FIBA aqui. Pronto. O mercado segurou nessa queda aqui, bem na região aqui de 61.8. Essa região aqui. O mercado sentiu aí e começou outro movimentinho de alta. Aqui também, nesse momento, o mercado estava bem travado, sendo bem sincero. Esse movimentinho de alta que ele fez aqui, vou pegar novamente aqui, opa, esse topinho com esse fundo, o preço segurou também aqui no 61.8 e deixou esse gatilho de venda, porém totalmente desalinhado das médias, né? Então passou um calorzinho aqui, entregou um movimento de queda, né? Fez uma correção também longe das médias, retornou até a média, rompendo as médias novamente. Aqui entrou, tentou chegar
próximo da média de 20, não conseguiu. Então não teve nenhum outro gatilho de entrada aqui. O preço simplesmente deixou essa entrada aqui, e essa entrada seria no risco, né? Não teve uma confirmação mais clara de alinhamento de média nem nada. Seria simplesmente no risco. Mas se você se sentisse desconfortável para poder estar entrando no fechamento desse candle aqui que deixou essa defesa, poderia estar entrando no outro, porque o outro deixou aqui 1, 2, 3 de venda, beleza? Então aqui seria uma entrada, stop aqui atrás e o alvo foi lá embaixo. Vamos fazer o espelhamento do alvo. Pego esse topo com esse fundo, eu jogo aqui, estaria nosso primeiro alvo, e foi onde o mercado já cravou. Foi onde o mercado travou, já sentindo o primeiro alvo. Nessa que ele cravou no primeiro alvo, ele fez aqui um inside bar. Porém, esse inside bar eu não compraria ele, né? E o preço subiu também totalmente em linha reta, não deixou gatilhos de entrada em momento algum aqui, ó, você consegue ver. O preço não deixou nenhum ancoramento na média. Então hoje também não foi tão simples fazer as operações. Vamos aqui para o ouro. Ouro também, movimento bem parecido. Geralmente ele faz um movimento ao contrário, né? E quando você vê aqui que a VWAP do dia anterior estava bem aqui, ó, segurando o preço. Então a VWAP ela serve de suporte ou resistência ou travo de alvo. Então o preço veio aqui, ó, sentiu, e aqui deu para poder você ver que entraria, você conseguiria ver que o preço sentiu nesse suporte, deu essa baita barraco de convicção. Porém, era horário de notícia, então você poderia também ser estopado da mesma forma que o movimento deu certo, né? Então, aqui você pegaria esse topo, ou esse fundo com esse topo, jogaria aqui o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, né? Como única barra chegou a pagar o terceiro alvo, ou você pode colocar com esse fundo e esse topo aqui, né? Então esse fundo com esse topo aqui geraria aqui seu primeiro alvo, o seu segundo alvo e seu terceiro. Pronto. Logo após fazer isso, o mercado veio fazendo uma correção, né? E deixou essa barra de ignição aqui. Essa barra de ignição, ela deixou bastante defesa, né? Então teve gente que entrou e tomou stop. Tem um rapaz que estava operando conosco na sala, ele entrou e tomou um stop. Se eu pegar a fibra dessa região aqui, ó, consegue ver que o preço sentiu bem na região aqui dos 50%. Veio caindo direto, não deixou nenhum gatilho técnico de entrada, né? Porém, aqui ele já deixou nesse movimento de alta aqui. Como assim ele deixou? Ele fez aqui, vou marcar de uma outra cor. Ele fez um fundo baixo, o outro não tão baixo quanto o fundo anterior, e deixou um topinho. Pronto. Esse topo, na hora que ele foi rompido, ele vê que opa, deixa eu mudar a cor para ficar mais claro. Ele foi fazendo um pivô de alta, foi pivotando o preço até sentir aqui na VWAP. Ah, mas eu não consigo ver esse movimento. Vamos por 2 minutos. Pronto. Cadê aqui? Aqui você consegue ver mais claramente. O preço fez um fundo duplo, confirmou o fundo duplo após o rompimento desse topo, e aqui deixou um PC ancorado na média de 21, né? E nessa que ele deixou um PC, o preço voltou zigue-zagueando, fazendo movimentos de fundos e topos ascendentes. E aqui ele chegou até a região da VWAP, consegue ver, ela até começou a ficar um pouco lateral. Vamos ver qual a região onde o preço parou. Pronto, ele parou aqui na região, deu uma sentida boa aqui na região de 50%, mas ficou entre, de 32 e VWAP, mas ficou quase encostando na VWAP aqui, ou na região de 50% de fibra.
Esse foi o ouro. O ouro também foi um pouco travado, um pouco de técnico, né? O mercado foi bem técnico para ser mais preciso, né? Mas hoje o mercado não foi tão fácil, eu não dei nenhum clique aí. Eu fiz uma única operação aqui. Consegue ver o mercado totalmente tendência, né? E eu dei uma entrada aqui. Deixa eu tirar dos 2 minutos para que fique mais claro. 5. Esse ativo? Não, não foi esse. Foi esse sim. Foi aqui mesmo. Eu fiz uma entrada. Porque está nos 15 minutos. Pronto. Eu fiz uma entrada aqui, ó. Fechamento desse candle formando um PC, né? O preço veio pivotando. E eu saí exatamente nesse fundo, porque aqui nesse fundo era uma região de 61.8. Viu? Pronto. Eu saí no tique aqui. Deixei 1, 2, 3 de compra, mas eu preferi ficar de fora. Então esse foi o fechamento de mercado de hoje. Se você gostou, deixa um like aí. Comenta também o que você está achando dos fechamentos. E se quiser que eu faça fechamento de algum outro ativo, é só dar um toque, beleza?